Isso aí, grande dia hoje. Hoje um pouco diferente. Estou aqui com a Juliana Gislin. Gislin. Conheço há mais de 20 anos e ainda não sei a pronúncia do nome. É brincadeira. O que vocês podem estar perguntando? O que tem a ver? Alguém do mercado financeiro conversando com alguém do mercado de estilo, moda, imagem, etc. É isso que a gente vai ver hoje. Sim. Fala aí, Ju. Não é isso? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque para fazer qualquer coisa na vida a gente precisa se vestir. E botar intenção na vestimenta faz sentido em qualquer mercado. Então é sobre isso. Isso é uma coisa bacana. Eu vim no trajeto pensando. Eu falei, poxa, como isso impacta na vida da pessoa? Sim. E como eu vejo gente do meu mercado mudando a postura da imagem que elas tinham do passado para a imagem que elas começaram a construir. Uhum. Tenho certeza que tem uma personal stylist por trás. Fala a verdade. Conta um pouquinho da sua trajetória aí, Ju. Vamos lá. Quando a gente pensa em imagem, a gente precisa pensar que tudo emite sinais. Então, tudo que a gente veste, tudo que a gente coloca, emite sinais, emite mensagens. Se a gente souber controlar isso, a gente controla pelo menos metade da comunicação. Então, a gente facilita esse meio do caminho entre a gente e a pessoa com quem a gente quer se comunicar. Isso em todas as áreas, né? Para fazer qualquer tipo de negócio, né? Para ser visto, eu falo, a gente precisa colocar intenção. E a imagem, ela molda não só a maneira como a gente se enxerga, como a maneira com que os outros enxergam a gente. E períodos de transição, como a gente passou, um período grande de transição, que foi a pandemia, que trouxe mais despojamento, trouxe também uma série de perguntas, né? Como é que eu me visto nesse novo momento, para não estar despojado demais e não parecer que eu fiquei para trás? Então, isso é muito interessante. Eu fiz questão de chamar você por conta disso, porque eu tenho uma experiência pessoal, porque eu mudei da água pro vinho ali. Uhum. Do ogro, do Shrek, para alguém mais ou menos alinhado ali pro caminho certo. Da pessoa que era de esporte também, né? Também, exatamente. Mas, por exemplo, eu vejo no meu dia a dia, e você pode falar um pouco melhor. Tem o cliente mais simples, tem o investidor mais qualificado, tem uma pessoa que é totalmente tendenciosa numa área jurídica. Como que você, personal stylist, como que o seu trabalho encaixa nesses diferentes públicos? Como é que a gente transita, né? Como que você transita? A gente precisa entender com quem a gente está se comunicando, quais são os códigos dessa pessoa. Quando eu falo assim, o trabalho de um vendedor é conhecer bem o seu cliente, né? O trabalho de um personal stylist é conhecer bem com quem o meu cliente vai interagir, a mensagem que ele quer transmitir para eu ser essa tradutora. Então, se o meu cliente lida com um público mais conservador, quais são os códigos desse público mais conservador? Tem mercados que ainda terno e gravata é o que comanda. Então, se a gente fala de política, se a gente fala de diplomacia, medicina, advocacia, é terno e gravata a linguagem ainda. Mas você está percebendo que isso está caindo um pouco mais? Muito. Então, se a gente fala de TI, já é uma outra história. Se a gente fala das empresas de tecnologia, né? Você está aqui um Google, Microsoft, tal. Dependendo do cargo que as pessoas têm, então tem níveis de despojamento. O que eu acho que as pessoas estão confundindo é despojamento, eu vou criar uma palavra aqui, com largamento. Que Já a primeira polêmica. Que eu posso vestir qualquer coisa, porque não ou no próprio home office, né? Eu tô em casa, eu posso trabalhar de qualquer jeito. Só que isso também manda sinais para o cérebro, né? De que eu estou de qualquer jeito. Então, será que eu não vou desempenhar o meu trabalho de uma outra forma também? Se eu colocar a minha vestimenta que condiz com aquilo que eu quero entregar? Então, tem estudos que dizem que sim. Que a gente emite mensagens através do que a gente veste para o nosso cérebro. Então, se eu coloco um jaleco, é muito provável que eu performe de uma forma melhor, porque jaleco remete à medicina, é um trabalho mais sério. Então, eu vou performar de uma forma diferente. Quando alguém coloca um óculos, a gente já enxerga essa pessoa talvez como mais inteligente. Então, talvez ela entregue algo que seja também dentro dessa proposta. Então, a roupa molda a maneira como a gente se porta Quer também. dizer, tô em home office, vou acordar, pijamão, esquece. Pijama é para dormir e o cérebro associa isso com o descanso, com o lazer, né? Então, é diferente de quando a gente se troca e coloca vou dar o exemplo aqui do que eu estou usando, uma peça que tem um corte mais reto, um corte mais ajustado, uma peça mais alinhada, que a gente se sente mais arrumado também. Então, você está entregando algo que você também sente que está entregando. Sabe que eu comecei a perceber isso com a minha esposa, né? Ela ficou um bom tempo em home office. Ela acordava com a mesma rotina como se ela tivesse ido para o escritório.
Eu também. Maquiava, se vestia impecavelmente, sentava na mesa dela de trabalho no home office. Falei, caramba, que interessante. E produzia. Estou indo para o trabalho. Exatamente. Né? E assim, é difícil a gente dizer que as pessoas que não fazem isso têm uma queda de produtividade. Mas o que eu notei, tá? De gente me abordando eu me perdi no home office. Eu passei a vestir qualquer coisa e agora, quando eu preciso me arrumar, eu já não sei mais o que vestir. Porque estilo também é treino. Se a gente não treina, a gente fica sempre dentro das mesmas caixinhas. Eu falo que é que nem músculo. Não treinou, ele não vai aparecer. É verdade. Então, é treino, é hábito, é exposição e é repertório. Se eu não tiver as informações também, se eu tiver treinando errado, pode ser que eu prejudique o meu corpo ao invés de melhorar. Então, a gente precisa de conhecimento específico. E o personal stylist entrega isso. Ju, conta um pouquinho. Eu imagino que você deve ter públicos diferentes ali, né? Eu vejo uma experiência que eu tive particularmente. Pessoa mais ogro, mais reticente ali em cores e estilos de roupa e tal. Como que você aborda esse público? É mais difícil de trabalhar ou não? Não. É muito diferente trabalhar com homens e mulheres, por exemplo. Então, o conhecimento das mulheres, mesmo que ela conheça pouco, é sempre um pouquinho mais vasto do que é o conhecimento do homem. O homem tem muito pouco repertório. Então, os homens costumam aceitar muito facilmente as propostas que a gente faz e ser mais guiado. Os homens pouco repertório que você diz, não tem noção. Não tem noção. Às vezes o cliente fala, eu tenho muita roupa no armário. Você entra na casa deles e fala, tem muita roupa, mas não tem nada que sirva. Né, para a proposta de estilo que ele quer. Então, a gente tem que fazer uma limpeza maior no armário. Ou então, tem muito de uma mesma coisa. E não tem nada de outra. Ou tem a parte de cima, mas não condiz com a parte de baixo e o sapato não encaixa. Então, mas isso acontece com as mulheres também, tá? Então, a maior angústia, né? Você fala, como é que eu atraio esse público? Né? As pessoas vêm me procurar porque elas estão angustiadas e elas falam, não sei o que fazer para mudar a minha imagem. Eu compro... A roupa tá lá no armário, ela tá nova, eu não sei usar. Eu penso numa coisa na loja, quando eu chego em casa, eu não consigo executar. Eu não consigo fazer as combinações, eu não sei qual é o meu estilo, eu tô perdida. Então, esses são os relatos das pessoas. Uma coisa que, mudando um pouco de assunto, por exemplo, no último podcast que eu fiz, a pessoa que estava na sua cadeira, ela fala de relacionamentos. E ele estava abismado com a quantidade de mensagens que ele recebia na internet, porque ele também está nessa caminhada de internet e tudo mais há um bom tempo, que não tinha nada a ver com o business dele. Tá. Mulheres querendo marcar alguma coisa com ele, homens querendo fazer alguma coisa. Você está num mercado de moda, de estilo, você está ali semanalmente ali mostrando você, né? Como que foi isso para você? E como que você lida com esse tipo de coisa hoje em dia? Como foi entrar no mercado digital? Exatamente. E como eu lido com... Tá. Bom, o Instagram... Eu já tô no Instagram, eu acho que tem... Desde que o Instagram existe, né? Eu fiz uma transição de carreira lenta, né? Então, eu trabalhei muito tempo no mercado médico, ainda trabalho na área médica. E a transição de carreira, de fato, ela se deu de 2 anos para cá. E eu fui alimentando o Instagram gradualmente, mas de 2 anos para cá com muito mais intensidade. Então, hoje, 80% do público que me procura vem pelo Instagram. Mas é um público que é muito cuidadoso com a maneira de abordar. Muito cuidadoso. A maioria das pessoas que me seguem são mulheres ainda. Os homens chegam através, normalmente, de uma indicação de alguém que fez. A esposa fez, indica, a amiga fez, indica. Algum mentor, uma mentora fez e indica o trabalho quando a pessoa procura. Eu não tenho problemas com o Instagram. Eu não sou uma grande criadora de polêmicas no Instagram. Não criei meu Instagram para isso. Falo o que eu acho que eu preciso falar com muito cuidado também. Então, o que eu vejo é que, assim, o Instagram eu falo que ele é uma espécie de chefe, né? Você precisa estar ali com ele todos os dias para que aquela interação aconteça. Então, eu respondo todo mundo que me escreve, posto mesmo conteúdo todo dia, que é para as pessoas entenderem que tem o que dizer dentro dessa área. Tem muito assunto, eu tenho uma pauta de assuntos gigantesca que é infinita, porque cada cliente que eu atendo me dá insights diferentes sobre o que falar. E eu acho que estar no digital, aproveitando essa pergunta,
estar no Instagram é uma maneira da gente mostrar quem a gente é. E o visual precisa condizer com a mensagem que a gente transmite. Então, falando de era digital, a imagem é sua marca pessoal. E a gente não pode negligenciar. Então, saber qual é a mensagem que eu quero transmitir, seja ela de sofisticação, de despojamento, de elegância, você precisa ter as ferramentas. Então, sofisticação, quais são as cores que eu vou usar para ser sofisticada? Eu vou usar mais ou menos acessórios para passar isso? Qual o tamanho do relógio? Qual é a cor da camisa? Qual é, né? Então, a gente precisa... E você repara no dia a dia em todos esses detalhes, né? Tudo. É o seu business ali. Tudo. Eu vi, a gente chegou aqui, ela falou, nossa, esse relógio esse relógio, é. É impressionante, coisas que a gente não... Quer dizer, ambiente corporativo, óbvio que a gente repara, mas eu, por exemplo, particularmente, final de semana, com amigos e tal, não sei o que ele está usando, o que ele deixa de usar. Eu acho que quem tem esse olho clínico está o tempo inteiro antenado. É raio-x, assim. Não que a gente fique o tempo todo medindo as pessoas, mas se a pessoa perguntar, a gente vai saber dizer. Que eu faria diferente, né? De 0 a 10, quantas pessoas ali você mudaria muita coisa? Que você encontra e o que você vê? Vou dar um exemplo. Eu voltei de viagem ontem, eu estava no aeroporto. Então, raio-x, assim, de 2 minutos, eu já mudaria 100% das pessoas que eu enxerguei. 100%. 100%. Que loucura. É uma meia que está mais alta do que deveria, uma então, bermuda que está mais comprida. É um mercado absurdo a ser explorado, né? É gigantesco. As pessoas não sabem. Ô, Ju, pegando esse gancho, então, vamos para o mundo corporativo ali, que isso muito me interessa, eu quero pegar uns códigos disso. Por exemplo, eu estou numa mesa de negociação. Uma pessoa mais simples e tal. A minha tendência é baixar um pouco o nível ali de... Não uso palavras tão elaboradas e tal. Tentar falar ali no linguajar que ela tem um entendimento. Estabelecer rapport, uma inteligência. O ponto é, nem sempre a gente consegue estar vestido. Às vezes pega num dia que você tá tudo engomadinho e tal, e vem um cliente ali de bermuda, às vezes, ou de um jeans mais surrado e tal. Como lidar com isso? Tem alguma dica aí, o que fazer numa situação dessa? Porque, obviamente, são padrões diferentes, né? Seja para cima ou seja para baixo. Sim. O ao contrário também ocorre. Às vezes você tá num dia não tão arrumado e você pega uma pessoa que tá super bem alinhada, né? Pois é. Aí deu ruim, né? Mas quando a gente fala de imagem, a gente também fala de linguagem corporal, né? Então, você usar... Vamos lá, se você vai receber um cliente mais simples e você já tá de camisa, já tá lá com seu big relógio, já tá todo alinhado... eu acho que tem 2 caminhos aí. A pessoa entende e fala, nossa, esse cara é bem sucedido, que legal que eu tô conversando com ele. Então, acho que ele pode me levar para esse lugar. Uma coisa que a gente pode pensar. Ou pode ser que o cliente pense, será que esse é o cara mesmo? Será que ele tá muito acima? Será que ele vai cobrar muito para fazer isso? E aí, mas essa é só a primeira impressão, né? Quando a gente fala de imagem, a gente tá falando da primeira impressão. E aí você vai com linguagem corporal, uma linguagem corporal mais acolhedora. Então, linguagem... Você não vai botar a mão atrás da cabeça para falar com essa pessoa e dizer eu mando aqui, né? Você vai baixar a sua guarda, sim, exatamente, né? Você vai usar as palavras mais simples para explicar para essa pessoa. Você vai entender a forma de linguagem dela. Então, a gente não controla tudo. Isso é fato. Agora, eu não sei se você tem como prever as pessoas que você vai encontrar. Eu, por exemplo, quando monto a minha agenda, eu já sei o perfil de clientes que eu vou atender. Então, eu já me visto. Se é o primeiro contato, e eu quero que a pessoa me veja ali como autoridade no assunto, eu me visto de determinada maneira. Por exemplo, poderia estar assim. Se é o primeiro contato que eu vou falar do questionário, que eu vou falar das dores dessa pessoa, talvez eu use uma forma mais acolhedora. Linhas menos retas, formas mais fluidas, cores mais claras, que demonstram que eu estou acolhendo essa pessoa. É isso que eu falo de estratégia. Nos seus estudos, tem alguma dica de vestimenta ali para índice de assertividade nos negócios concluídos? Quando a gente fala sim, a vestimenta formal, ela ainda é muito bem aceita, né? Então, quando a gente fala de uma camisa para homem, né? Cores neutras, o branco com azul marinho... são super assertivos, sem o blazer, sem uma gravata, né? Que aí você já elimina 50% do problema de parecer que está elaborado demais.
Falando de mulheres, uma roupa com um pouco mais de estrutura, né? Então, uma calça de alfaiataria. Não precisa ser uma camisa necessariamente. Pode ser uma blusa com uma terceira peça que tem um pouquinho de estrutura, que não precisa ser um blazer. Pode ser uma jaqueta que não seja muito esportiva. Pode ser um cardigan que tem um pouquinho de estrutura só. Quando eu falo estrutura, dá para entender? Não é coisa muito mole, muito molenga, grudada no corpo. São peças um pouco mais distantes do corpo. Deixa eu só pegar um gancho nisso que você falou, que eu lembrei de algumas situações que eu sempre tive um posicionamento, mas queria escutar um pouco de você. Vamos voltar um pouquinho para o tema do seu trabalho propriamente dito. Porque, assim, no meu mercado, eu prospecto clientes de várias maneiras, né? Então, tem equipe comercial, abordo os clientes por telefone. Muitos parceiros trazem os negócios para a gente, porque sabem que a gente atua com precatórios. Se vocês não sabem, eu atuo com precatórios. Depois a gente fala um pouquinho sobre... Explicar o que é precatório. Exatamente, que nem todo mundo entende. No seu mercado, como que você faz essa prospecção de clientes? Ou é muito mais o boca a boca ali? Um indica deu certo e... Instagram. Eu tenho muito... Eu tenho um anúncio no Google AdWords, por exemplo. Então, quando a pessoa clica lá, personal stylist, eu vou aparecer, porque é um lugar de busca grande, e aí isso leva para o meu Instagram. Boca a boca. O boca a boca, ele é ótimo porque é um lead muito qualificado. Né? Ele veio de alguém... passou pelo processo seu, falou sensacional. Exato. E outra, às vezes alguém até vê, né, a transformação da pessoa. Exato, é transformador. E então a pessoa já vem sabendo que eu sou uma pessoa confiável, que vou entregar o que eu propus e que o resultado vai ser visto. Então, esse é o melhor lead que tem. O Instagram é legal, é um pouco mais trabalhoso, porque eu ainda tenho, a pessoa já me segue. Se a pessoa já me segue há bastante tempo, é mais tranquilo, ela já se preparou para falar comigo. Se é uma pessoa que vem de uma busca de Google, eu tenho um trabalho de convencimento e sou eu que faço. Eu respondo todo mundo que chega até mim. Sou eu. Eu respondo individualmente, personalizadamente. Você ainda todo consegue mundo. responder Ainda todo consigo. mundo. Ainda consigo. Que é uma loucura, né? Ainda consigo. Eu vejo no meu, tenho 3 meses ali. Vem de tudo. E daí, daqui a pouco, você vai saber quem é o perfil de cliente que vai fechar com você e quem está só sondando. Então, Entendi. é isso. Eu já sei para quem eu tenho que pôr. Eu respondo todo mundo, mas eu sei em quem eu tenho que pôr foco. Entendi. Isso faz total diferença, né? Porque senão você fica louca ali. Faz. Poxa, que legal. Bastante. Uma outra coisa também, uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, tem clientes e clientes. Tem clientes que você faz uma baita transformação nele. Eu acho que o gratificante é isso, né? O feedback que você recebe dos clientes. Sim. Porque, por exemplo, no meu mercado, eu tô chegando com dinheiro. Então, o dinheiro é importante pro cara naquele dia. Ele não quer esperar 2 anos para receber o dinheiro que ele tem por direito. Ele quer o dinheiro aquele dia. Então, o cliente sai do cartório ali feliz da vida. Impacto imediato. O seu cliente, o retorno ali do investimento que ele fez... eu imagino que ele demande um tempo maior, né? Mas você tem como mensurar esse feeling aí? Você tem o feedback dos clientes? Tenho muito. Imediato, assim. Eu acho que o cliente já me dá feedback quando ele preenche o questionário. Tipo, cara, eu nunca pensei nisso. Abriu um monte de caixinha aqui na minha cabeça. Esclareceu um monte de dúvidas. Na primeira conversa, que é a conversa sobre o questionário, a gente também consegue destravar um monte de dúvidas e derrubar alguns mitos e colocar a pessoa para pensar em mais algumas coisas. Então, eu recebo muito feedback já do questionário e depois já da primeira conversa. Tipo, nossa, já estou pensando de um jeito diferente. As pessoas já se arriscam a botar uma roupa que elas não conseguiam. Porque eu brinco que é um trabalho terapêutico, não é terapia. Mas é terapêutico, porque a gente é obrigado a olhar pra gente, né? Então, é um autocuidado. Mas é uma terapia também, né? Eu, particularmente, quando eu vi o meu armário tombado ali, eu falei, Jesus amado, o que a Juliana fez? O que ela fez? Me deixou que, na sem verdade, roupa. me deu uma sinalização que eu tava totalmente errado. Né? Tem várias coisinhas pra mudar. Então... várias está sendo generoso, né? 90%. As bermudas, 98%. É impressionante. Né? Não, vocês que vão passar pelo processo da Juliana, é muito interessante, porque você tem um autoconhecimento ali que, por exemplo, para ela chegar nesse momento de tombar o seu armário... A gente passou por tem 3 cliente que eu imagino que não né? precisa de tanto, né? Mas é porque você identificou que, poxa...
cor de pele, né? O estilo, como que funciona? O que a pessoa quer transmitir, né? Para mim, a pergunta... Todas as perguntas do questionário, elas são importantes, mas a pergunta que é, qual é a imagem que você quer transmitir? Para mim, é a mais importante. E alinhar isso aos valores pessoais de cada cliente, que eu sempre mando, né? Um documento que tem ali valores pessoais. Então, alinhar isso as imagens que o cliente seleciona quando eu mando fotos para os clientes de looks, né? Escolhe aqui para mim, me fala com o que você se identifica. Então, quando eu vou para coloração pessoal, eu já sei quem é o meu cliente. Então, a gente também vai usar das cores que a gente entendeu que são boas para esse cliente, a gente vai usar as melhores. Das boas, a gente vai usar as melhores. Entendi. E aí, quando eu vou para o guarda-roupa, que é depois disso, eu já fiz um percurso de 4 encontros, né? Eu já fiz a proposta de estilo, eu já mandei para o meu cliente, isso aqui é que eu te proponho. Então, eu entro no armário do meu cliente com muita munição. Percebi. Percebeu, né? E aí, eu já vou eliminar tudo aquilo que não tem nada que vá trazer a mensagem de estilo que ele quer. Então, isso é uma responsabilidade minha. Falar para o meu cliente, ó, essa bermuda aqui não vai entregar. Essa camisa também não, essa camiseta já foi. E aí, sensacional. Né? Então, os feedbacks, eles acontecem... A pessoa olha o armário e fala, faz sentido, isso aqui realmente preciso repensar. Por exemplo, uma experiência minha, que eu espero chegar, né? Imagino que tem bastante gente que vai escutar e que está interessado nisso, né? Por exemplo, tem uma coisa no meu mercado que eu não dava a mínima atenção anos atrás, hoje eu dou muita atenção, que é o branding pessoal. Opa! Então, assim, quanto mais qualificado o público... Hoje em dia eu lido com investidores, com fundos de investimentos, com o pessoal da Faria Lima. Então não dá para você chegar de qualquer jeito. Não. Por maior expertise que você tenha e por mais resultado que você tenha... Precisa falar linguagem de imagem também. A pessoa te também. olha. Então assim, eu fui cético uma época da minha vida, não desmerecendo o Corolla, na verdade. Mas eu por estar reformando um imóvel e que eu descapitalizei bastante, porque foi uma reforma gigante... Eu optei por andar de Corolla. E eu não dava bola. Corolla híbrido, que é um carro ok. Nunca dei bola. É um carro ok, né? Um carro bem ok. Mas pro ambiente de investidor... Não é. Eu me dei conta quando eu saí de uma empresa, o dono me acompanhou até o carro. Nesse momento eu percebi que eu tinha perdido o negócio. Eles olham tudo, né? Ele adorou a operação, adorou o resultado que eu estava entregando. Quando ele olhou no meu carro, eu tive esse sentimento. Eu falei, perdi o negócio aí. E perdeu mesmo? Perdi o negócio aí. E sabe quando você tem o feeling? Que fala, caramba, foi por conta disso. Mudei totalmente. Então, hoje em dia eu tenho outra postura. Né? Para o pessoal que tá escutando, por exemplo, é um mercado de branding. Então, a gente está no Instagram aí... Há um tempão. Vitrine, né? Uma vitrine. Instagram é vitrine, é fazer os outros passar raiva, não é? A maioria dos perfis, você olha... Às vezes você conhece até a pessoa, você sabe que no dia a dia não é nem aquilo, mas ela faz o pessoal passar raiva. Como que você... O que você orienta esse pessoal? Como se posicionar nesse mercado financeiro e de investidor? Porque assim, pelo pouco que eu conheço disso, de conversar com você... É diferente. A pessoa, às vezes, não usa nenhuma camisa. Ela usa uma camiseta. Mas é a camiseta, né? Ela usa um jeans. Ela usa um tênis. Mas é a postura, é o relógio. Por exemplo, Rolex. Rolex é de empresário. Pô, a pessoa tem um Patek Philippe. O relógio que não sei quanto que vale aqui no Brasil. 700 pau, 800, não sei nem quanto que vale. Caríssimo, né? Caríssimo. Então, assim... Como flutuar nesse mercado e como se portar? Porque a grande maioria das pessoas que estão escutando não tem esse perfil ainda, mas tem que lidar com esse tipo de investidor qualificado. Eu pensaria assim, tenha poucas e boas coisas no seu armário. Então, não precisa ter um armário gigantesco, mas ele precisa ser bom, ele precisa ter qualidade, ele precisa parecer, ainda que não seja. Entendi. Entende? Então, parecer... Fake it until you become it. Até que você se torne, não é nem até que você seja. Porque exato. Então, se eu for comprar uma camiseta, que seja uma camiseta branca, que é uma camiseta para homem, funciona muito bem. E um jeans que seja muito alinhada. Que seja de um bom tecido, que não tenha um fio puxado, que não tenha mancha, que a gola esteja direitinho, que a manga esteja bonitinha. Que o comprimento, que é onde muita gente peca, esteja certo, o ombro no lugar, a lateral. Então, tem muita coisa que a gente observa. Essa pessoa precisa estar alinhada. Vou entrar em outra polêmica.
Não é questão de ser machista ou não. Ai, meu Deus. Mas os homens que eu conheço e tenho contato ali, não tem noção. Então, precisa de uma assessoria para ajudar. O homem não tem noção disso. Precisa. Ele não tem noção nenhuma. Precisa, não tem. Então, ele não sabe qual é o comprimento certo, ele não sabe onde ir, ele não sabe que marca que oferece, qual é... Né? O meu trabalho existe exatamente para isso. O mundo ficou complexo. Existem muitas marcas, existem muitas possibilidades de tecido, muitas cores. O que eu escolho dentro disso? Pensa num supermercado. Eu gosto de dar esse exemplo, eu adoro. Você tem lá quantas marcas de qualquer coisa que você vai comprar. Qual que você escolhe? A que você se identifica mais. Seja pela embalagem, seja pela qualidade dos ingredientes, seja pela mensagem que aquela marca passa e te toca. A mesma coisa quando a gente vai escolher roupa. Mas eu tenho que saber ainda com quem eu estou interagindo. Então, se mercado financeiro é sofisticação, ao invés de eu comprar um algodão tradicional, vou citar uma marca que não tenho nada contra. Ao invés de eu comprar uma marca comum, que é a Hering, eu vou... Não, falar assim, tá, essa aqui não vai entregar o que eu quero. Ela vai estragar mais rápido. Ou eu vou ter que... Eu poderia comprar uma ao invés de comprar 3. Entendi. Mas que entregue aquilo, essa mensagem. Então, um tecido um pouco mais... Esses códigos, para quem conhece, eles são muito claros. Uma dificuldade que eu tive lá atrás, né? Que eu até comentei contigo. Mas que loja que eu acho isso? Exato. Os homens não têm noção nem aonde ir. Nem as mulheres. Pra... Né? Ou então elas pagam muito caro. Entendi. Ou então elas acham que elas têm que pagar muito caro para ter aquilo que elas esperam, quando às vezes a gente consegue encontrar algo por um preço muito menor e que entrega algo parecido. Não estou dizendo que é barato se vestir bem, não é. Não é. Por isso que é importante saber o que escolher, por isso que é importante ter um profissional que te auxilie. É a mesma... Você deu o exemplo da reforma, né? Tocar uma reforma sozinho é possível? Não, você precisa do arquiteto, você precisa do engenheiro. Cada um na sua área. O personal stylist é o arquiteto do guarda-roupa. É o decorador do guarda-roupa, né? E, então, ele pode estar de camiseta e calça jeans, mas tem que ser a camiseta, tem que ser o jeans, com a barra na altura certa para encaixar o sapato que ele vai usar. Se ele for usar cinto, qual vai ser o cinto? Né? Vai ser um cinto de couro, vai ser um cinto de corda? De que cor? Né? Então, a dica né? Vai depender muito de cada cliente, mas a dica tenha poucas e boas. Se não for possível ter tudo que quer, né? Tenha um bom blazer no caso de você precisar, um blazer bem cortado, alinhado, do seu tamanho, numa cor neutra, que vai combinar com o resto do seu guarda-roupa. A boa base do armário, ela é sempre neutra. Então, ela é branca, ela é azul, ela é bege, ela é off, preta para algumas pessoas. Que dica você dá para um homem que tem flutua em vários ambientes, né? Por exemplo, no meu caso, eu gosto de atirar. Pois é. Aí você precisa... Não consigo ir num clube de tiro sem estar com uma bermuda a cargo no dia de calor. Exato. Roupa tem função. Tá. A função da bermuda a cargo... Você falou que bermuda a cargo... Mas não pro tiro. Eu não tirei a do tiro, né? Então, a função... Qual que é a função daquele bolso na lateral? Você armazenar alguma coisa, certo? Imagino eu. Senão também não tem função aquele bolso. Então, eu vou transitar por vários ambientes. Essa camiseta branca que você vai fazer negócio, ela também vai pro clube de tiro, se você quiser. Mas lá, você não vai atirar com ela. Sei lá se espirra pólvora na camiseta, não sei. Tô aqui chutando, tá? Mas lá, a camiseta... se eu vou pra academia, eu tenho as marcas que entregam o melhor da academia. Entende? Então, eu tenho uma série de marcas aí para eu usar. Não vou usar a camiseta que eu fui para o encontro com o cliente. Então, é eu saber... Quando eu falo repertório, é disso que eu estou falando. Quais são as marcas que vão me entregar as peças de roupas que eu preciso para flutuar desse ambiente para esse ambiente. Pegando o gancho do que você está falando, eu acho que sim. Tá. Eu acho que ficou claro. Tô indo além. Tá bom, pegando o gancho do que você está falando. Uhum. Por exemplo, com a sua expertise... de vestimenta, de como se portar, de armários e tudo mais, de qualidade de tecido. Super numa reunião onde só tem tubarão ali, que é você tubarão? consegue sentar gente muito qualificada, Tá bom. gente muito bem-sucedida nas suas áreas. Tá. Você consegue identificar o quê? Quem realmente tem essa preocupação com branding, com vestimenta, com qualidade do tecido, de roupa? Muito. Porque essa pessoa vai estar muito bem alinhada, do cabelo até o pé. Tem um cuidado com a imagem como um todo, assim, mesmo. Então, se as roupas estão do tamanho certo, se as cores estão combinando, se o tecido é de qualidade.
Eu tenho um olho muito clínico, né? São 11 anos trabalhando com isso já. Então, sim, a gente bate o olho, a gente sabe quem se preocupa de fato. Quem está fazendo um esforço e quem não tem a menor ideia do que está fazendo. Pois é. Eu fico imaginando o seguinte, numa negociação, alguém que não tem tanta preocupação com isso. Isso demonstra, provavelmente, uma série de outras coisas na vida dela que ela não tem preocupação. Não tem consciência, às vezes, né? Exatamente. Ela pode ser ótima na negociação. Você pode ter uma leitura e falar, poxa... ela pode ser ótima na negociação, mas se ela soubesse que a imagem também é um capital, e não só aquilo que ela conhece, que ela entrega... Esse caminho seria mais fácil, mais rápido, talvez. Os outros não teriam nenhuma espécie de desconfiança com relação a essa outra pessoa. Então, claro que... Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de usar. Vamos pensar no Steve Jobs. Todo mundo fala, pô, mas o cara usava uma camiseta preta e uma calça jeans. Mas era a camiseta. Nem era a camiseta. Não era a camiseta? Era uma camiseta. Mas eu sempre vi muito bem alinhado. Ele é ali. Steve Jobs. Ele Também já tinha provado tudo que ele tinha para provar. Então, quem chega neste lugar pode se dar ao luxo de usar uma camiseta e uma calça jeans, que tá todo mundo ali para ouvir essa pessoa. Sim. Você pagou o ticket para ouvir essa fato. pessoa. Mas quem não é, precisa se vestir. Fake it till you become it. Então, finja até que você se torne. Ainda que você não seja, pareça. Porque isso vai te ajudar. É muito louco. E pode ter gente que fala que bobagem isso. Dá um voto de confiança. E eu tô pensando numa outra situação também. É estatístico. Por exemplo, no meu mercado. Eu tô tentando lembrar as vezes que eu tomei algum tombo. Em todas as vezes, o estelionatário, ele é muito bom, bem vestido. Né? Sempre bem vestido. Eu tô tentando lembrar todas as vezes que eu tomei um tombo, se a pessoa tava mal vestida. Não tava, sempre muito bem vestido também. Eu me lembrei de 2 filmes aqui. Talentoso Mr. Ripley. Eu não sei se quem tá me ouvindo vai saber, mas eu sugiro dar uma pesquisada. Que também é impecável. Impecável. E The Great Gatsby. O Grande Gatsby. Que ninguém sabia quem era aquele cara, né, direito. E ele tinha uma mansão gigantesca, sempre impecável, muito bem vestido. Então, tinha sempre uma curiosidade. O que eu falo é que uma boa imagem, ela sempre desperta a curiosidade da gente saber quem é essa pessoa. É a primeira ponto, ela né? faz? É a entrada, né? Que é o que a gente chamou... Que quando a gente quis dar um nome para essa conversa, eu falei, a gente vai dar o nome de presença exponencial. Que é, seja a pessoa mais interessante da sala, seja alguém com quem as pessoas queiram conversar também pela imagem. Não é só a imagem só ela não segura. Não é isso. A imagem só ela não segura, mas ela ajuda a construir essa conversa. Então, seja a pessoa mais interessante da sala também pela imagem. Use a imagem para ser a pessoa mais interessante. Isso é muito legal. E quem está escutando pode tirar proveito em toda a área, né? Imagina que um médico, tem que usar um avental. Pô, o jaleco, né? Mas jaleco, é o jaleco. Aquela roupa alinhado, de cirurgia. Exato, com um bom tecido. Se quiser pôr a sua marca pessoal ali, não é qualquer jaleco, não é aquele jaleco fininho que você vê... A luz passa e você enxerga a camisa, né? Do outro lado. Então, e assim, por que na medicina isso é tão importante, né? Porque é uma profissão que você precisa confiar muito no profissional. E muita gente ainda entende o terno e a gravata como uma vestimenta de confiança. Mas isso não é muito do americano? É muito cultural. A médica, é muito cultural, tá? A gente está falando de cultura ocidental. Acho muito importante essa pergunta. Porque, claro, eu tenho muito pouco conhecimento do que se faz no Oriente. Na Ásia, é muito ocidental. Europa, Estados Unidos, e é o que a gente absorveu muito fortemente. A mesma coisa que você mexe com muito advogado, né? Eu já atendi clientes da defensoria. E eu várias vezes perguntei, vocês precisam estar com a vestimenta formal? E para esse público, para quem procura a defensoria, que são pessoas... mais simples, né? Mais simples, elas entendem o doutor como alguém... que tem um lugar diferenciado. E o terno entrega isso. É o doutor, entende? Então, tem alguns espaços e que isso ainda é Então, necessário. Esse meu meio, que é o jurídico, né? Atuo com crédito judicial. Você lida com muito ego, né? Advogado, via de regra, tem um ego muito inflado, né? Tá. Então, assim, é uma formalidade... E é um jogo ali, tanto que os eventos dos advogados que eu participo, pelo menos uma horinha ali, um rasgando seda para o outro. Ilustríssimo, como é que eles estão vestidos? Tal. Todos impecáveis,
formal, terno, gravata, os homens, as mulheres um vestido super elegante, um tailleur super elegante. É uma profissão ainda... Então, assim, todos muito formais, né? É um nicho muito, muito formal. Sim. Quando eu entro numa reunião dessa e não... Por exemplo, sexta-feira, às vezes eu faço casual. Eu chego de polo. Mas você é o cliente. Às vezes o cliente e às vezes o investidor. Porque na posição de cliente é mais ok Ainda fazer vai. isso. Mas eu já sou o patinho feio. Porque tá todo mundo uniformizado, padrão advogado. E eu sou o patinho feio e às vezes eu faço questão de ser o patinho feio. Eu ia perguntar se... tá às vezes é bem, estratégia. Exatamente, tá tudo bem, entendeu? Mas é uma coisa assustadora, assim. Alguns nichos que ainda tem uma formalidade. Muito. Eu fico imaginando, por exemplo, alguém que está nesse meio jurídico que é advogado, que eu não sou advogado, que foge do padrão. Como ele é visto perante diferente. os outros, né? Como o elefante branco ali no meio. Tem uma advogada, que é a Gabriela Prioli, não sei se você já ouviu falar. Sim. Que ela sempre fez questão de se vestir de forma muito diferente, porque ela gosta de moda. Ela é uma advogada criminalista, super competente, professora. E ela falava, eu usava rosa. Que é uma cor que não é... Ela é loira, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher muito inteligente. E talvez ela fizesse isso para provocar algum tipo de disrupção mesmo. Entendi. Né? Através da vestimenta. Então, eu acho que quando a pessoa se veste com a intenção... Parabéns. Essa é a minha intenção. Se a pessoa está desavisada, é um risco que ela está correndo. E aí as consequências podem vir. Agora, se eu banco a consequência, se eu estou preparada para ela, tá tudo bem. Pois é. Então, é sempre essa, assim, qual é a intenção? O que você quer? Você quer se adequar? Você quer se destacar? Você quer romper com o status quo? O que você quer? Eu nunca gostei de me enquadrar muito. Então, Eu nunca gostei. Então, frequentei muito congresso de medicina e eu nunca me vesti igual as outras pessoas. E isso, para mim, era um lugar de destaque. As pessoas comentavam e eu sabia e eu sabia o que eu estava fazendo. Então, eu me diferenciava dos demais também pela vestimenta. Agora, por exemplo, uma pessoa que ela lida com públicos diferentes, clientes diferentes. Sim. Tem um meio do caminho para ela não tender tanto para um lado quanto para o outro? Exemplo. Tem. Eu, que algumas vezes lido com clientes muito simples... que tem o precatório ali e eu negocio para compra. E do outro lado, lido com advogados que são super formais. Às vezes, todos numa reunião. Tá. Todos na mesma reunião. Como chegar nesse meio do caminho? Eu acho que a elegância é sempre o meio do caminho. A elegância, ela é sempre aquela coisa do menos... Então, se você está com um cliente muito simples... E ele te vê, vou colocar aqui, com uma camisa branca, uma calça jeans, ele já entende uma certa formalidade, mas nada que o distancie de você. Ele fala, nossa, esse cara não dá pra mim, ele é muito caro pra mim, né? Uma camisa e uma calça bem cortada, eu falei, está bem arrumado? Porque tem uma coisa também, que todo mundo gosta de ser bem recebido. Com certeza. E você estar alinhado, diz pra outra pessoa que você se preparou pra recebê-la. Isso que eu gosto muito da vestimenta nesse sentido. Eu me arrumei, eu vim aqui só para te ver? Eu estou arrumada para te ver? Uma coisa que eu gosto muito de usar é eu quebro o gelo na fala. Eu começo a puxar sotaque de interior. Porque parece que o interiorano é mais acolhedor, mais simples, né? E começa a puxar o sotaque em palavras. Então a pessoa se sente ali mais acolhida. E a sua linguagem corporal, se ela não for uma linguagem intimidatória, né? Se você não tiver com aquela postura aberta, arrogante e tal, se você estiver mais próximo dessa pessoa, né? Isso não quer dizer que você tem que encolher os ombros, não. Porque ele também precisa te enxergar como alguém que sabe do que tá falando. Minha fisioterapeuta vai... Também. Então, vou arrumar briga. E aí, se você está vestido desse jeito, com uma peça de qualidade, que as pessoas que entendem, elas sabem ler esses códigos, né? A mesma camisa e sua calça jeans e um bom sapato, para essa reunião do público que é mais o extremo da sofisticação, ele também vai entender essa elegância. E aí você deixa o relógio ali, ó, em algum lugar que você possa pegar e você bota seu relógio, que é um código que comunica também. Que legal. Né? Ô, Ju, no seu mercado tem o antes e depois? Porque, por exemplo, comigo ali... Tem o antes e o depois muito. Mas você consegue usar isso? Não. Então, nem porque todo mundo topa mostrar o antes, né? Exatamente. As pessoas gostam de mostrar o depois. É isso depois... que eu queria cutucar. Porque no meu mercado assim é muito louco. As pessoas, elas falam muito bem, mas elas não falam da necessidade delas antes de receber o dinheiro do precatório. Tá. Depois que ela recebeu, é muito comum. Fala, poxa,
Marcos atuou de maneira correta, o que foi combinado foi agendado, foi cumprido, recebi. Mas eu não consigo usar o antes e depois, como ela era no passado e depois como que ela conseguiu fazer recebendo o dinheiro. Você sabe que eu penso... Para algumas pessoas isso é super ok. Tem pessoas que me deixam filmar, tem pessoas que me deixam tirar fotos. E tem pessoas que não conseguem nem escrever um depoimento, porque elas são super exigentes e aquilo vai custar para ela e tal. A imagem, né? É diferente. Tá? Exato. É a imagem. Tem a relação, quando a gente fala de mulher, muito da relação com o corpo, de como ela se sente sobre se expor. E eu sou muito cuidadosa com isso. Eu acho que a pessoa está numa posição de vulnerabilidade e eu não exploro isso. Eu não exploro isso. Tem muita gente que eu tô dando risada, não é pelos clientes, óbvio. Por mim. Porque, na verdade, eu não teria problema nenhum, mas seria até engraçado, né? Então, pegar o ogro do passado e a gente pode pegar agora. Aquela foto da bermuda cargo abaixo do joelho, com a meia na canela, e a gente fala, olha como ele ficou mais baixo. Não, você poderia usar tranquilamente nos seus clientes. Mas eu imagino que a grande maioria dos clientes, isso afeta pra caramba, né? Então, seria lindo. Eu acho que mas eu não faço coisas para ganhar likes. Eu sou muito ética. Eu me considero uma pessoa muito ética. Eu não vou explorar a vulnerabilidade das pessoas. Se a pessoa quiser compartilhar, vai ser um prazer para mim. Eu ainda terei um podcast. Isso vai ser legal. Está nos meus planos, porque tem muita coisa para falar. Só não encaixou na vida ainda, na agenda. Porque tem muito assunto, tem muita... E quando a gente fala de vestimenta, além da gente falar de estratégia, a gente está falando de dor e vulnerabilidade. Eu respeito muito isso. Tem muita dor envolvida no não saber se vestir. As pessoas acham que elas deveriam saber. É autoimagem, né? Autoimagem é tudo. Exatamente. E a sociedade incute na cabeça das pessoas que você tem que saber se vestir. Como você não sabe se vestir? Principalmente das mulheres. E eu vejo muito dos amigos, né? Homens. Todos acham que tá tudo bem do jeito que tá. As mulheres acham que não. Isso é mais comum no mercado masculino. E aí, na verdade, quando você passa por uma transformação como você faz, e o homem fala, caramba, eu tô me apresentando muito melhor na minha área de atuação, eu tô tendo um retorno do investimento que eu fiz, porque não é um serviço barato, e óbvio, cada profissional tem que ser bem remunerado pela sua qualificação. Sim. Mas o que eu imagino, quem faz quem contrata o seu serviço, ele tem um ROI ali muito rápido. Porque, assim, é uma transformação da água para o vinho. É muito rápido. Mas, por outro lado, tem aqueles clientes que falam, putz, eu vou voltar ao que eu era. Não. Todo mundo eu dizer isso agora. Não tem volta. Não tem... Mesmo o cara mais Não tem, porque você ali... Você abre o funil, assim, né? Você sai de um lugar assim e você amplia esse funil. Você começa a olhar outras pessoas e fala, acho que ela não tá muito bem vestida, né? Você começa a olhar a barra da calça dos outros, você começa... Assim, não tem um cliente meu que não arregace a manga da camisa ou da blusa, porque aprendeu que mostrar a pele é importante, que é menos conservador. Eu sempre arregado porque eu sempre tive faniquito e é muito conservador, né? Você fica muito fechado, achata a silhueta. Então, assim, não tem um cliente meu que não lembra de mim no momento de se vestir, né? Poxa, isso é fantástico. É muito legal. E é um caminho sem volta, porque a gente... É aprendizado, né? É aprendizado. Então, uma vez que eu falo que é que nem o paladar, não retroage. Você começa a aprender sobre o que é bom, você não quer voltar. Que era ruim, né? Ju, uma coisa que eu até anotei aqui, para não esquecer. Queria escutar de você. Por exemplo, você vai crescendo na vida em várias áreas, você vai crescendo porque ou você modela alguém, e aí você vai tentando fazer coisas com ela. Eu não tenho o prazer de ter um amigo só que eu consigo modelar ele, que é o meu melhor amigo até hoje. O restante, eu tive que deixar ao longo da vida. São pessoas que eu amo de coração, mas cada um foi útil ali em alguma etapa, senão eu ia ficar para trás, né? Não ia crescer. Por exemplo, a gente tem no mercado de autoimagem, moda. Você conseguiria fazer essa semana ou esse evento que eu vou fazer, um congresso super importante, um set de roupas ou de vestimenta focada por uma finalidade? Exemplo, eu vou viajar, vou para Londres, eu tenho uma rodada 15 dias de um tour nos fundos de investimentos, vou bater em todos os fundos de investimentos. Você tem esse tipo de atividade?
Claro. Então, como que funciona? Então, pelo que eu entendi, assim, você está falando de roupa para um evento específico, né? Então, você falou de uma viagem, é o que eu chamo de mala personalizada. Vou fazer um roadshow na Inglaterra, nos fundos de investimento. Exato. Você consegue... Então, o que eu vou fazer? Marcos, me dá o seu roteiro. Eu vou estudar esse roteiro. Com quem que ele vai lidar? Quem é esse público? Entendi. Né? Quem são esses fundos? Quais são esses fundos de investimento? Porque você concorda comigo que a imagem é a primeira coisa. Você não conhece a maioria das pessoas que você vai bater. Forma. Cor é a primeira coisa que as pessoas veem, depois a forma. Então, saber primeiro as cores que a gente vai usar, né? O que eu quero transmitir? Formalidade, cores escuras. Dinamismo, tons mais intensos. Não? Eu quero acolher as pessoas, tons mais suaves. Estou aqui dando só um exemplo. Eu quero autoridade, tons mais frios. Eu quero proximidade, tons mais quentes. Então, só para dar um exemplo. Então, é o que eu chamo de vestimenta personalizada. Aí, no caso de uma viagem, é uma mala personalizada. Que eu faço tanto para viagem de lazer, quanto para viagem de negócio. Entendi. Então, eu quero ser visto como alguém que se veste bem. Então, você vai usar isso. É batata. Eu tenho vários exemplos para te dar. Vários exemplos para te dar. Da pessoa me dizer, Ju... Não teve ninguém que não elogiou o que eu estava vestindo. Isso é muito legal. Então, sim. Legal. Então, como é que funciona? Me dá o teu roteiro. Quantos dias você vai ficar? Eu vou olhar clima. Eu vou entender o espaço. Se tem ar-condicionado, se não tem, porque eu não quero que meu cliente passe nem frio, nem calor. Né? Com quem que ele vai interagir. Qual é o objetivo dele nessa viagem. E aí, a gente vai traçar a estratégia de imagem. E isso pode ser para coisas muito simples. Eu vou numa festa de casamento e eu quero ser a pessoa mais bem vestida dessa festa porque isso vai ser importante para mim. Exclusiva para um evento específico. Específico. É o batizado do meu filho, vai ter fotógrafo, é um momento marcante para mim. O que eu uso? Que sensacional, né? Você normalmente vê umas coisas que a gente nem imagina. Sabe o que acontece no batizado? Vou dar um exemplo aqui. As pessoas saem, compram uma roupa caríssima e não usam nunca mais. Eu acho que a maioria das mulheres acaba fazendo isso. E aí eu falar, não, a gente pensa em algo que depois você Minha pode... mulher, inclusive, deve estar assistindo. Que você pode usar depois, que você vai adaptar. Então, não. Então, também tem uma vertente do personal styling que é otimização de recurso e do guarda-roupa. Ninguém precisa ter um guarda-roupa abarrotado, precisa ter função. As peças precisam se encaixar. Ju, falando de negócio. A gente tem uns 15 minutos ainda de podcast. O meu negócio, eu consigo escalar de uma maneira mais empresarial. Uhum. Equipe comercial, equipe jurídica, fundos de investimento para o capital. Sim. Como que você escala o seu negócio? Né? Boa pergunta. Porque depende muito da expertise da Juliana, né? Como que você pretende daqui para frente escalar o seu negócio? Tem muitas coisas que eu estou pensando. Eu gosto de fazer atendimento que eu chamo de atendimento boutique. Eu quero atender menos e com muita qualidade. Isso sempre foi, para mim, muito importante. Claro que, para isso, eu preciso ter um ticket mais alto. Primeiro ponto. Então, eu não consigo pensar na Juliana atendendo e tendo 100 clientes ao mesmo tempo. Isso é impossível. Eu não vou dar conta. Você vai focar em nichos... Né? Vou atender o Janguier, vou atender o Marçal e vou cobrar... 1 milhão São ali pessoas que precisam de atendimento recorrente também. Sensacional. Né? Então, o meu público é os clientes que entendem o poder da imagem pessoal e clientes que sempre vão se utilizar disso, porque tem muitos eventos, tem muitas coisas acontecendo e eles precisam de um aconselhamento constante. Então, isso. Questão treinamento online ou cursos online, você tem isso como planejamento? Ensinar o que você sabe ali para o pessoal que está começando? Não vou dizer que não, mas eu tenho. O que eu tenho muito bem encaminhado? Eu tenho um livro que eu já tenho, assim, todos os tópicos. Eu já comecei a escrever, mas aí o volume de trabalho cresceu e eu não consegui olhar mais para ele. Eu tenho uma palestra que eu estou montando porque eu quero levar isso para empresas de todos os tamanhos. Todo mundo precisa saber do que a gente está falando aqui, que é a presença exponencial. Né? Então, ela tá montada, agora eu estou colocando o recheio. Né, nessa palestra, que empresas do tamanho da sua podem se beneficiar disso. Todas as empresas podem. E aí, tem uma outra vertente que é mentoria, né? Mentoria para profissionais da minha área mesmo. Para personal stylist mesmo, de metodologia. Legal, né? Que é o caminho que acho que a maioria que está na internet acaba trilhando. O que eu vejo, né? assim, quando eu penso nos próximos 5 anos, né? Porque eu imagino que quem te procura é tanto o potencial cliente... Sim.
Mas também muita gente quer aprender, né? Sim, que quer entrar sim. na sua E hoje área, eu digo, né? não tenho nada para oferecer nesse momento, não é o meu foco. Não é o meu foco mesmo, né? Então, eu fiz a transição de carreira total há 2 anos, é muito recente. Então, eu estou aprendendo muita coisa sobre o que eu quero fazer. Personal styling há 11 anos, né? Já sou personal stylist há 11 anos, mas em termos de carreira, como eu vou estruturar a minha empresa, é tudo muito recente. Então, planos, um monte. Um monte. Falando em empresas, por exemplo, tem uma empresa com 10, 15, 50, 70 funcionários. Como que você avalia? Tem empresas que procuram o seu trabalho? Porque, por exemplo, tem uma parte dos funcionários, dos colaboradores, que atendem cliente. Uma época eu até cheguei a pensar, poxa, uma camiseta com o logo da empresa, uma polo ali com o logo da empresa. Isso funciona? Tem uma regra? Não tem? Eu sei que você é contra isso, mas o que você aconselha? Porque, assim, é um tema delicado, porque você não consegue meter o dedo na vestimenta de um colaborador. Sim. Às vezes ele nem tem recursos financeiros. Isso, é assim. O que eu penso sobre uniforme, né? Tá. Quando a gente está falando de empresas muito grandes, né? Que a empresa... Vou falar de uma companhia aérea. As pessoas precisam falar a mesma linguagem. Então, o uniforme, ele é super necessário, né? E a pessoa está ali representando a marca, né? Então, ela tem lá um guia muito certinho do que ela pode ou não pode fazer. Então, precisa. Isso pode entrar em qualquer empresa? Pode. O que a gente precisa entender é qual é essa marca, né? Que essas pessoas... Camiseta é muito simples. Será que é isso que eu quero entregar para o meu cliente, uma pessoa vestida de camiseta? E se for a camiseta, qual camiseta? É sempre isso, assim. Não tem problema ser a camiseta, mas é qual? Vai ser igual para os homens e para as mulheres? Não pode ser. Não pode ser, porque a camiseta que veste bem o homem não valoriza a mulher. E vice-versa, né? Então, a gente precisa pensar as pessoas diferentes, né? Então, os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Eu já pegando uma consultoria grátis aqui. Né? Meu mercado que eu compro precatório. Como que você posicionaria a equipe comercial, por exemplo? A equipe comercial lida com o cliente presencialmente? 80% por telefone e 20% presencialmente. Tá. Então, esses 20% presencialmente atende que tipo de público? Mais simples, médio? Simples para médio. Simples assim. para médio. Um ou outro, um público de alto padrão. Né? Tá. Imagino que você tenha toda uma identidade visual da sua empresa. Sim. Então, a gente não precisa ter uma logo na camiseta para passar a identidade visual. Entendi. Ela pode estar nas cores que as pessoas vão usar. Ela pode estar nos cortes que a gente vai escolher. Não. Então, eu atendo um público mais simples, mas eu quero que esse público entenda que esse é um trabalho sério. Então, como é que eu vou vestir o meu colaborador para que ele transmita essa imagem de seriedade, né? Então, a gente escolhe as cores certas para isso dentro da identidade visual da sua marca. A gente vai entender o que tem no mercado. Tem empresas que fazem uniformes muito, muito, muito legais. Eu já vi alguns sensacionais. Você pode personalizar o seu uniforme, né? E eu acho que o mais importante do uniforme é quem está usando precisa se sentir bem nele. Precisa ser de qualidade. O tecido não pode ser um tecido super quente no verão e a pessoa não pode passar frio. E aí ela vai e coloca qualquer coisa por baixo porque ela está com frio. Então, é um investimento que a empresa pode fazer, mas é um investimento na marca. Sim. Né? Eu fiz um uniforme muito legal para um hotel em Monte Verde, né? E tem também o que é o ideal e o que é possível para o caixa de cada empresa. Mas a gente conseguiu achar um meio termo e todo mundo ficar satisfeito. Então, a gente vai usar as cores do hotel, mas não precisa ter a logo bordada aqui. A gente pode usar aqueles crachás de metal só com o nome da pessoa. Mesmo porque se o funcionário sai do hotel, você não tem lá o nome dele bordado no uniforme. Então, e a gente usou as cores do hotel, mas também cores neutras, que combinassem com os ambientes e que as pessoas... também é uma área gigante para você hotelaria, atuar, né? Não, digo... uniforme? Super! É um dos exatamente. objetivos, né? Eu gosto muito da parte empresarial, né? Eu vim da área empresarial, então eu Isso gosto. é muito legal. Eu gosto, né? Isso aí, Ju. Agradeço você. Foi bacana esse bate-papo. Tem assunto pra caramba, né? É vasto. Tem bastante assunto. Dá. Mas vamos encerrar aqui, a gente marca um próximo. Tem outros temas aqui que eu já anotei. Acabei nem conseguindo perguntar. Mas é isso. Você que acompanhou a gente, foi um prazer. Eu sou Marcos Rosato, atuo com precatórios, mercado financeiro. A gente lida muito com clientes, com detentores de precatórios, comprando precatórios. É o mercado financeiro, porque majoritariamente quem compra os precatórios acaba usando para investimento
E também é um lado muito empresarial, que usam para a área tributária. Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu sou Juliana Ghisilin, eu sou personal stylist e eu atuo ensinando as pessoas a se vestirem para comunicar aquilo que elas desejam, colocando intenção na imagem, imagem estratégica, imagem como capital. Eu gosto de pensar que a imagem é uma forma de comunicação muito poderosa, que facilita caminhos e que a gente pode ser a pessoa mais interessante da sala também pela imagem. Vocês podem me achar no Instagram, que é julianaghisilin.stylist.